Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao canal Escrita Publicada. Aqui nós vamos falar sobre o que você, aspirante a escritor infantil ou infanto-juvenil, precisa saber para publicar o seu primeiro livro de modo tradicional. Eu sou Andréia Diogo e no tema do nosso vídeo de hoje, eu vou falar para vocês sobre os prós e os contras da publicação tradicional. Vamos lá? Há um tempo atrás, se tornar escritor era, para a maioria das pessoas que tinham este desejo, só um sonho, e um sonho difícil de realizar. Mas agora, com a popularização da internet, nós tivemos também uma democratização das informações. Ou seja, os caminhos que a gente deve percorrer para nós nos tornarmos um profissional da escrita criativa, eles se tornaram mais claros. Isso não significa que ficou mais fácil, porque como você vai escolher, se você não souber a verdade do que está envolvido nesse pacote das opções para escolha, não é mesmo? E sem falar que quando o assunto é escolher, parece que a gente sempre está perdendo alguma coisa, não é verdade? Afinal, a gente está deixando de lado uma coisa para ficar com outra. Mas é a vida, certo? Talvez você possa estar pensando, ué, mas se tem mais opções para ser escritor, então não ficou mais fácil? Não. Bora pensar ilustrando. Você vai no restaurante, pega o cardápio e começa a ver muitas opções. Provavelmente a sua indecisão ela irá aumentar alguns níveis e você vai levar mais tempo para poder checar o cardápio e fazer a sua escolha. Aquilo parece bom, mas eu prefiro mais este. Mas será que combina com isso? Já aconteceu com você? Comigo acontece sempre. A analogia do cardápio tem um sentido, embora não pareça. Se você lê o cardápio, passando os olhos assim rapidamente, com certeza alguma coisa importante vai te passar despercebido. Seja o valor do item, seja os ingredientes do prato, ou ainda algo que seria muito mais interessante. Por quê? Porque você leu rapidamente. As palavras mágicas em questão são tempo gasto antes de escolher. Quando o assunto é publicar o seu livro, o aspirante a escritor ainda se confunde um pouco, mas eu estou aqui para te ajudar, certo? Então, eu te aconselho a não ser apressadinho e assistir esse vídeo até o final, porque tem muito conteúdo importante para você. Vai demorar? Sim, um pouquinho, mas compensa, eu garanto. Bom, então, se tem escolha envolvida, então é claro que nós estamos falando de prós e contras para você publicar o seu livro, tanto de modo tradicional quanto na autopublicação. Mas hoje eu vou focar nas vantagens e desvantagens de publicar de modo tradicional, ok? E depois, para não me alongar muito, num outro vídeo eu vou falar sobre os prós e os contras da autopublicação. Publicar de modo tradicional, até um tempo atrás, era a única forma de se tornar escritor no Brasil, como eu disse antes. E pensando em quem é recém-chegado, por assim dizer, e quer embarcar na carreira de escritor, publicar deste jeito significa que uma editora irá investir na publicação do seu livro, sem que você precise pagar nada pela impressão. Ou seja, você não vai precisar desembolsar nada. Você não irá fazer um investimento financeiro direto. E aqui eu preciso deixar bem claro para você que se você criou e escreveu um texto, uma história, você já fez investimentos indiretos. E se você quiser ter sucesso para ingressar no mercado literário, você precisará sempre, e eu repito, sempre, fazer esforços e alguns investimentos. Você pode até estar pensando, ué, não entendi. Afinal de contas, eu vou ter que investir algum dinheiro? Assim como acontece em toda profissão, não tem como você ter uma carreira sem investir na construção dela, seja sem investimento direto ou investimento indireto.
Pensar de modo contrário é ingênuo, é pura ingenuidade. No caso específico da publicação tradicional, isso provavelmente já aconteceu ou acontecerá, porque você investiu em tempo para a produção do seu texto criativo. Você pode ter investido em revisão, aliás, você deve investir em revisão. Investiu em reescrita. E eu já vou adiantar. A contratação de um revisor gramatical para corrigir e verificar o seu texto antes de você enviar para uma editora é extremamente importante. Então, esses são os investimentos que você vai fazer. Porque você não vai querer mandar o seu original sem fazer isso antes. Vai por mim, acredite. Por melhor que seja o seu texto, você não quer que ele vá parar na lixeira no seu primeiro erro absurdo de gramática ou de digitação. Se o seu bolso estivesse muito apertado, adie esse envio e se reprograme. E, por favor, só envia depois de revisado. Promete, só envia depois. Uma outra coisa, pelo amor do sagrado, não é porque usado o termo manuscrito que você irá enviar o seu texto literalmente escrito à mão. Estamos em outros tempos. Entenda, manuscrito, quando o termo for mencionado, se eu mencionar, como original, ok? No caso, então, envio de originais, ok? Aliás, é até assim que as editoras colocam, então já deve estar claro para você a dica, certo? Bom, uma editora tradicional não é uma prestadora de serviço editorial, como muitas que vemos hoje em dia, embora várias destas prestadoras se nomeiem como editoras. Isso se deve mais ao segmento de atuação, que no caso é o de impressos. Então, muitos aspirantes a escritores confundem uma e a outra. Para te ajudar a perceber o mais rapidamente possível, ainda basta olhar o modelo de negócio de cada uma delas. Uma editora tradicional, ela foca na venda do produto, ou seja, do livro como fonte de renda. É da venda do livro que vem o dinheiro. Já uma editora prestadora de serviço, a grande maioria delas foca em vender serviço de impressão para autores, ou seja, o dinheiro vem daquele que quer publicar o livro ou daquele que quer imprimir alguma coisa. Todo o restante do processo ficará para o escritor se virar. Bora voltar para a editora tradicional, que é o tema de hoje. Para que você publique o seu livro com ela, há uma seleção de originais. E, na minha opinião, é o momento que se torna ainda mais fácil saber se a editora que você procurou é mesmo uma editora tradicional e não uma prestadora. Porque há condições e o tempo é uma delas. Desconfie da editora que te deu uma resposta em 2 semanas ou em 7 dias. É um tempo impraticável para as editoras tradicionais. Geralmente, o tempo ele vai variar, quando rápido, no mínimo 4 meses para a negativa. E na maior parte das vezes, entre 6 ou 8 meses para a negativa ou para o aceite do seu original. Então, toda vez que você obtiver a seguinte informação, envie o seu original e você obtém uma resposta em 7 dias, 10 dias, 15, 20 dias, você está falando com uma editora prestadora de serviço, na verdade, e não uma editora tradicional. Isso significa que você irá ter que investir, pagar para publicar o seu livro. Tempo demorado é um dos motivos pelo qual muitos aspirantes desistem de publicar de modo tradicional. É realmente 6, 8 meses esperando, é um pouquinho difícil de conter a ansiedade. Pensam ser muito tempo para esperar com o original retido, para ainda no final talvez receber uma resposta que pode ser negativa. Mas não desista por esse fator. É uma emoção única receber a resposta de interesse em publicar seu livro. Você só não pode ser como eu, que quando recebeu o primeiro contato por telefone acha que é trote.
Mas essa é a história para um outro momento. Outro detalhe, o texto a ser enviado, ele não pode ter sido publicado por nenhum meio, virtual ou impresso, mesmo que parcial, ou seja, só trechos. Mas isso é uma partezinha pequenininha de nada? A resposta ainda é não. Como pode ser a sua dúvida, então eu já vou tirar do nosso caminho. Mas e se o meu texto tiver ganhado um prêmio ou menção honrosa e a história não foi publicada em livro? Não é interessante para a editora publicar? A questão neste caso é, este texto apareceu, ainda que parcialmente, só um pedacinho, em algum lugar, seja impresso ou digital? Caso tenha acontecido de uma maneira ou de outra, e a editora especifica que não pode, a editora para a qual você quer enviar, ela abriu o calendário de envios de originais e isso está informado lá, nem precisa mandar, tá? Você estará desperdiçando o seu tempo e o tempo do editor também. Sem falar que não demonstra profissionalismo ou respeito. Está fora dos pré-requisitos e você insistiu e mandou. Lembra que o modelo de negócio da editora é a venda do livro? Vender algo que está em circulação gratuita não tem muito sentido, concorda comigo? Então, antes de você perguntar ou pensar, mas não foi publicado, foi premiado, é só mandar e não falar nada. Nem vou te responder. Esse seu pensamento é muito errado. O que diz o edital da premiação em questão? Quem premia não faz isso por fazer. Quer gerar material e publicidade. Então, pode ser que o seu texto apareça depois de quando você tenha enviado o seu texto para a editora. E aí vai ser uma situação muito confusa. Não vale a pena. Não envia. E já vou logo dizendo, se você está pensando em se mostrar um escritor raiz e mandar o seu texto datilografado, pelo amor do que for sagrado, não. Não. Deixa para ser excêntrico quando a sua carreira de escritor estiver emplacado. Lembra que nós estamos falando em demonstrar profissionalismo e que você vive antenado com o mercado editorial? Lembra? Então, e só no caso de alguém aí ser muito jovem e não saber o que é um texto datilografado, vamos dizer assim que é o primo velho da digitação, isso é uma máquina e um texto datilografado não se parece com um texto digitado, entendeu? Então, recapitulando, você já sabe que uma editora que publica de forma tradicional te dá alguns indicativos claros de como ela trabalha. Primeiro, enviar originais, sempre de acordo com o calendário de recepção da editora. Não vai adiantar nada você mandar seu texto para eles se eles não estão abertos à recepção. Vai parar no lixo, você vai gastar dinheiro, tempo e ainda vai irritar, atrapalhar o trabalho dos editores. 2. Resposta muito rápida. Ela nunca vai acontecer, levará meses, de 6 a 8 na maior parte delas. Terceiro, aceita textos originais. A ênfase aqui é em originais. Não podem ter sido publicado ou divulgado nem um pedacinho pequenininho em lugar nenhum. Vantagens ou os prós de publicar de modo tradicional. Primeira vantagem, não precisar se preocupar em ter que pagar nada pela impressão dos livros. Isso é maravilhoso! E para falar das demais vantagens ou dos prós, como este canal é pensado para iniciantes, aspirantes a escritores, eu irei detalhar um pouco de cada uma das etapas para você conhecer o processo de publicação, certo? Segunda vantagem, não ter de providenciar uma série de etapas indispensáveis para colocar o livro em si à venda. Etapas que exigem uma experiência e dinheiro que provavelmente você não tem nesse momento para contratar os serviços de profissionais qualificados que possam dar conta
desta parte do serviço. Então, eu vou detalhar um pouco para você, só para você ver como é vantajoso. Quando o seu texto é selecionado, em meio a centenas de outros, você tem o seu primeiro aval de que o seu material, a sua história infanto-juvenil ou outra, ela tem qualidade ao ponto de uma editora estar disposta a publicar o seu livro, arcando com os custos do processo de pré e pós-impressão. E para você que está determinado a publicar o seu livro de modo tradicional, para você entender direitinho o que está envolvido aí nesse pacote de prós, né, desta vantagem em específico, eu vou detalhar para você. A revisão. Mesmo que você tenha seguido o meu conselho e de vários outros escritores e editores e feito uma revisão estratégica do seu texto antes de enviar para a editora ela irá passar o seu texto pelo crivo dos seus próprios revisores, que possivelmente irão sugerir cortes e adequações para evitar algum problema futuro. Por exemplo, quando eu enviei o original do meu texto, do meu livro, De Repente, havia alguns trechos que, embora eu observe até hoje as crianças falarem, foram sugeridos serem cortados para evitar problema. Um deles era as crianças ainda hoje falam assim, principalmente na escola, tá? Longe dos pais. Se você é pai, seu filho provavelmente fala isso quando faz alguma coisa que não deveria fazer. Nossa, minha mãe vai me matar, meu pai vai me matar. É claro que é uma expressão, é uma figura, né? Você não vai fazer nada disso com o seu filho, nenhum pai vai fazer, nenhum pai normal vai fazer isso. Mas enfim, no processo de revisão foi sugerido esse corte. Um outro corte que foi sugerido é que a mãe da personagem principal, né, falava assim, eu vou te mostrar a cor o roxo beliscão que eu vou te dar por você ter feito isso. Era algo assim. Aí veio a nota da editora, né, sugerindo o corte, suprimir esse trecho, e veio a aprovação da lei Bernardo, né, sobre a palmada, então, assim, que deveria ser tirado. Aí eu lembro bem direitinho que veio assim, inclusive porque há uma lei que proíbe agressão, qualquer tipo de agressão física, né? Então, quando a revisão falha nessa parte ou ignora algo que pode gerar confusão, mal-estar, os danos podem vir tanto para escritores quanto para editores. E acabaram obrigando a editora a retirar de circulação todos os exemplares que foram publicados. Foi o caso de uma reimpressão automática, né? Conforme a Companhia das Letrinhas, em nota, né, falou, do livro ABCD da Liberdade. O que era para ser uma homenagem sobre a vida de um escritor se tornou um desastre literário infantil, após acusações de romantização da escravidão. Quem tiver curiosidade pode ler mais a esse respeito aí, vocês encontram matérias na internet, e realmente a parte que gerou a revolta das pessoas que escreveram para a Companhia das Letrinhas, questionando, né, reclamando sobre essa questão da romantização, realmente é meio inviável, né, pensar que crianças dentro de um navio negreiro, né, de um navio que trazia aí escravos, conseguiriam ter um tempo, ter condições emocionais para brincar com as correntes, com as cordas, enfim, é meio, né, chocante. Mas enfim, vamos voltar. Então, como é que funciona a revisão, para você saber? Você envia o arquivo com o seu texto, a pedido da editora, né? Depois que você recebeu ali a resposta de aceite, que eles têm interesse em publicar. Após algum tempo, você vai receber, então, um arquivo revisado desse texto que você enviou digitalmente, para você conferir, porque é nele, inclusive, que aparecerão os cortes, se houverem, e as sugestões de trocas, ou só de correções ortográficas,
Enfim, neste momento você precisa mostrar profissionalismo. Fique atento aos prazos para você responder após ter lido essa correção. E de que você está de acordo. Então você vai sinalizar, né, que você concorda com essa versão cortada, ou ainda sinalizar que algo específico ali no texto você gostaria muito que fosse mantido pela razão X ou Y, fazendo uma pequena adequação. E não pense que acabou por aí, não, tá? Você receberá depois de algum tempo um outro arquivo para você checar, ou seja, ler a versão final. Nada de ler em diagonal, rapidinho, tá? Porque eu já conheço o texto, eu vou ler rápido. Não, faça isso com calma, para você conferir se realmente foi cortado o que foi autorizado, se não há algum outro erro de digitação que tenha passado aí despercebido, tanto para você quanto para o revisor, tá? E acalma seu coração. Cortes na narração, eles irão acontecer para melhorar o seu texto. Não é nada pessoal. A diagramação. A diagramação, ela é a formatação do texto, vamos dizer assim, meu querido aspirante a escritor, para que a versão final desse seu texto caiba no espaço das páginas, de acordo com as metragens do formato escolhido ali para ser o seu livro, né? Para tornar a leitura mais fluida, fácil e agradável para o leitor. Se você estiver pensando que isso não é assim tão importante, basta você pensar em como seria para você ler uma história com diálogos que não estejam, em termos de recurso, né? Que você não consiga perceber de quem é a fala, quem é que está pensando, onde é que começa, onde que termina. Seria uma mistura louca e nada legal para você ler. Vou abrir um espaço aqui para dar uma super dica para os escritores infantis. Já repararam que os textos para leitores iniciais, ele é todo em letras maiúsculas? Não é algo assim aleatório, tá? É uma necessidade. As crianças, quando elas estão começando a ser alfabetizadas e ainda nos primeiros anos, elas aprendem a identificar as letras assim, todas maiúsculas. As palavras são formadas com este tipo de letra. Com certeza, quem já tem filho pequeno aí, em idade escolar, já deve ter percebido isso. Nas tarefas, nos livros, as letras são sempre todas maiúsculas. E com o passar do tempo, ao final do segundo ano, né, terceiro ano, elas começam a identificar palavras, né, fazendo essa diferenciação entre maiúsculas e minúsculas. Percebeu isso? Eu espero que sim. A capa. Já ouviu o ditado, não julgue um livro pela capa? Pode até ser, mas que atire a primeira pedra quem nunca estendeu a mãozinha e pegou um livro por causa da capa atrativa para depois ler a contracapa. Pois é, ao publicar de modo tradicional, você não precisará se preocupar com este aspecto, porque um designer de capa ou um ilustrador irá cuidar de fazer a capa do seu livro para que ela fique bem atraente ao ponto de despertar a curiosidade de quem está passando ali pelo expositor, para a pessoa pegar o seu livro e ver do que se trata. E não vale ficar chateado, se sentindo excluído, se você não tiver sido consultado a respeito dela. E só ficar conhecendo a carinha do seu livro quando os seus exemplares chegarem na sua casa, tá? Não fica chateado, porque é normal. Principalmente se for seu primeiro trabalho e você não tiver indicado nada sobre ilustração. Ficha catalográfica. Ela precisa seguir normas, certo? Então, um livro, para ter uma cara profissional e ser levado em conta como uma publicação séria, ele precisa ter uma ficha. Até porque ela traz informações importantes: gênero, ano, autor, número de edição, país, ISBN, sem falar que é a maneira de ajudar a organizar a produção literária e cultural do nosso país. E de outros países também. Livros têm registros, fichas. ISBN
Sabe aquela sequência enorme de números que tem nas capas dos livros e às vezes vem junto com um código de barras ou mesmo no interior das páginas? É dele que nós estamos falando. É uma sequência única e exclusiva para cada registro de autoria de obra. Ele é pago e atualmente é a Câmara do Livro que faz a emissão desse registro de autoria. Não me perguntaram isso, mas eu sei que é uma dúvida de muita gente por aí que está começando, é essa. Eu devo registrar o meu texto antes de enviar o original para a seleção da editora? Eu sempre prefiro te mostrar os critérios para você analisar, pensar a respeito e tomar a sua decisão, ao invés de te dar a resposta curtinha, que a longo prazo ela não vai te ajudar muito. Então, primeiro, se for realmente uma editora, e você já sabe agora como identificar uma, né, da prestadora de serviço, e ela já atuar no mercado há uns bons anos, ela já está estabelecida como uma marca séria no segmento, então não precisa registrar. Ela tem muito mais a perder, economicamente falando, do que você, ao ser envolvida em um processo de plágio ou roubo de autoria, no caso do seu medo ser, né, de que o seu texto sofra aí uma apropriação e uma publicação sem você saber ou ser pago por ela, ok? Segundo, trata-se de uma prestadora e ela é nova no mercado e você não se sente confiante, então registra seu texto. Também te aconselho a registrar seu original no caso de você não ter certeza se a sua história será ou não enviada para uma editora no futuro próximo ou distante. O que eu estou dizendo com isso? Você escreveu seu texto, seu original, e aí você escreve sempre, mas você ainda não teve assim aquela coragem de enviar, porque enfim, você acha que as pessoas não vão se interessar, a editora não vai se interessar por publicar. Nesse caso, eu te aconselho a registrar a sua produção, porque pode sim sofrer, que você sofra aí alguma apropriação de ideias, enfim. Nesse caso, registra o seu trabalho e deixa essa sua autoria reconhecida para que quando você futuramente pensar em publicar esse material, você comprova que esse material realmente foi de sua autoria. Então, nesse caso, você registra. Distribuição e divulgação. É muito importante isso. Uma vez que o seu livro, que o seu primeiro livro publicado, né, de modo tradicional, esteja aí prontinho, então é hora de fazê-lo chegar aos leitores. Então, neste caso, está na lista de tarefas a fazer a divulgação em todos os canais possíveis e adequados, né? Organizar o lançamento, distribuir entre as livrarias e distribuidoras de livros, fazer controle de estoque, fazer controle das vendas e, obviamente, no período estabelecido em contrato, pagar o valor percentual por cada capa para você. E aí vem o momento de colocar os pezinhos no chão e derrubar aquelas crenças que eu já falei para você em outro vídeo. E se você não sabe do que eu tô falando, eu vou deixar aqui no card para você conferir sobre a questão de ser rico e famoso ao se tornar escritor. E quando eu falo colocar os pezinhos no chão, significa saber que é bem provável que você não vai receber os pagamentos de venda do seu livro mensalmente. Mais provável que sejam pagamentos trimestrais ou bimestrais, porque os seus livros eles estão distribuídos em mais de uma cidade, por várias livrarias e estados. Então demora até que essas informações retornem até a editora e os valores também, para que você possa receber a sua parte. Agora que você já tem uma visão detalhada do processo de publicação, você também tem aí o conhecimento sobre a grande vantagem de você não ser o responsável administrativa e financeiramente por tanta coisa, né? Então, e por último, mas não menos importante,
vamos retomar e falar sobre os contras agora, ou as desvantagens. Primeiro, é um processo demorado e ele vai requerer de você paciência. Segundo, você tem pouco ou quase nenhum controle no processo, né? O seu poder de intervenção ele é parcial, mesmo sobre o texto original. Terceiro, o percentual a receber pode te parecer baixo, né? Principalmente se você levar em conta que esses valores acontecerão em meses distantes entre si. Mas enquanto autora, eu ainda vejo a balança pendendo mais para o lado dos prós do que para o lado dos contras em publicar o seu livro de modo tradicional. Principalmente se ele for infanto-juvenil, porque vai precisar de ilustrações e nesse caso também será a editora quem vai arcar, né? Quem vai pagar com os valores de mercado para um ilustrador fazer as imagens do seu livro. Eu espero que este conteúdo te ajude. Dê o seu like, sinta-se à vontade para colocar o seu comentário, a sua dúvida. E quem sabe essa dúvida não possa ser aí o tema do meu próximo vídeo. Muito obrigada pela sua companhia. Eu te vejo no próximo vídeo. Tchau!